Olá, povo de Deus. Hoje faremos a nossa leitura em Isaías, capítulo 29, do verso 9 até o verso 14, que diz assim: Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vedou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Não sei ler. O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Temos aqui nessa pequena porção do livro de Isaías um retrato do que de fato é todo o livro. Isaías está alertando o povo quanto à sua hipocrisia, seu afastamento do Senhor, a sua religiosidade e as suas cerimônias falsas e hipócritas, e eles não estão atentos para a ira do Senhor e para os resultados deste comportamento. E aqui no capítulo 29, do verso 9 ao verso 14, encontramos uma pequenina seção que está incrustada numa seção maior, que começa no capítulo 28, verso 1, e vai até o final deste capítulo, 29, que é o verso 24. E o que nós temos aqui é um texto que vai trazer vários paralelos. Por exemplo, a leitura que nós fizemos aqui, do verso 9 até o verso 14, vai encontrar um paralelo quase que preciso no capítulo 28, do verso 7 ao verso 13. Isaías vai mostrar que o problema começa na liderança. A própria liderança, ela se manifesta como pessoas tolas, pessoas que não estão atentas àquilo que o Senhor Deus está a revelar. E por causa disso, então, o povo agora possui uma liderança que não consegue de forma nenhuma trazer uma mensagem honesta, uma revelação do Senhor. E aí então há uma degradação do povo. Aliás, o capítulo 1 de Isaías, do verso 1 ao verso 31, vai mostrar isso. Primeiro vai mostrar o pecado no povo, que o profeta compara a uma pessoa que possui uma só ferida da cabeça aos pés. Ferida esta que não é tratada, ferida esta que não recebe os medicamentos necessários e vai então corroendo a vida da pessoa. Também ali no capítulo 1, Isaías vai mostrar o culto que eles oferecem, que levam o Senhor à ira, apesar deles estarem cumprindo todos os rituais, todas as cerimônias, mas o coração estava distante do Senhor. E o que é mais triste é que aquele povo, tanto quanto a sua liderança, achavam que, pelo simples fato de cumprir os rituais, de ir ao culto, de participar, de cantar, de ouvir, de realizar toda a cerimônia ali exigida, eles estavam, de alguma forma, agindo como servos de Deus. Mas eles estavam enganados. E é quando nós vamos pontuar aqui aquilo que Isaías revela, pois Isaías vai mostrar que eles estavam cegos, eles estavam surdos, e eles não conseguiam entender a palavra de Deus. É por isso que eu dei a este sermão o título de Os Crentes Hipócritas e a Sublimidade de Cristo. Porque ainda que esses supostos crentes hipócritas, eles tivessem esse tipo de comportamento,
mas a sublimidade de Cristo, dada por Deus Pai, vai se contrastar com este comportamento tão triste, mas ao mesmo tempo tão imundo. Então Isaías vai tratar aqui de pessoas que se diziam crentes, que tinham um comportamento em algumas áreas de crente, mas que não eram nascidos de novo. E, ao lado disso, mostra que o Senhor Deus, na pessoa de Cristo, mantém o seu poder. Então vamos lá. A primeira revelação que nós encontramos está no verso 9 e verso 10, quando Isaías vai mostrar que aquele povo era um povo que andava sem rumo, eram andarilhos que não tinham um alvo. Era uma vida onde eles cambaleavam, eles estavam tontos e não conseguiam entender o juízo de Deus sobre a vida deles. Isaías diz assim, verso 9 e verso 10, estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Então, o primeiro ponto é a situação daquele povo. Aquele povo está como bêbados, embora não tivessem bebido nada. Eles eram cegos, embora não fossem tomados por uma cegueira física. E ali, Isaías está falando não só do povo, mas principalmente da liderança. A liderança havia assumido essa postura diante do Senhor. Eles, por mais que tentassem compreender, por mais que tentassem dar um rumo, seguir uma estrada, eles não conseguiam. Eram pessoas que não tinham mais a habilidade de andar em linha reta. Eram pessoas que não tinham mais a capacidade de enxergar. E, como eu disse, essas pessoas estavam dentro da igreja, essas pessoas estavam prestando culto, essas pessoas estavam obedecendo ao calendário litúrgico, mas elas eram pessoas que, como diz aqui no capítulo 28, verso 1, diz, ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Ou seja, o que Isaías está dizendo é que aquele povo era como um bêbado, ou era como uma flor caduca, uma flor que não tinha formosura nenhuma, num lugar fértil, num lugar onde poderia ser uma planta tão bela. Então o povo estava nesta situação. Agora, o que é estarrecedor é o que encontramos aqui no verso 10. Diz assim, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vedou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda aquela situação era juízo de Deus sobre eles. Eles que insistiam em ter uma vida dúbia, uma vida que não buscava santidade, uma vida que celebrava uma religiosidade oca, uma religiosidade apenas de palavras. Então, o que o Senhor Deus deu de retribuição foi o seu juízo, cegando-os, fazendo com que eles não entendessem nada do que está acontecendo. É como se nós invertêssemos aquele texto de Paulo tão conhecido. Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando nós invertemos, podemos dizer, se Deus é contra o povo, quem será por eles? Ninguém. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele sanciona o seu juízo, não há mão, não há mente, não há força que possa reverter isto. Agora, por que eu disse que nesse ponto temos a sublimidade de Cristo? Porque essa atitude do povo e esta atitude de Deus, de fato aponta para o ministério de Cristo, sem dúvida nenhuma. E como é que nós vamos compreender isso? Bem, se nós olharmos aqui para o capítulo 6 de Isaías mesmo, mais especificamente nos versos 9 e 10,
olhando para o juízo de Deus sobre aquele povo, o texto diz assim: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Quando o Senhor Deus chama o profeta Isaías, não chama este homem para proclamar salvação. O Senhor Deus chama Isaías para proclamar juízo. Juízo sobre aqueles que deveriam ter vida santa, mas não têm. Aqueles que deveriam buscar piedade, temor do Senhor, mas não possuem essas virtudes no coração. E neste chamado de Isaías, quando Deus diz assim: Isaías, vai, prega a este povo, mas a sua pregação vai endurecer o coração deles. Eles vão se tornar mais reticentes à lei do Senhor. Eles vão se tornar mais hostis à vontade de Deus. E isso se cumpre na vida de Cristo. Lá em Mateus capítulo 13, do verso 10 ao verso 17, quando os discípulos perguntam para Cristo por que ele falava em parábolas e qual era o significado da parábola do semeador, nós temos um texto surpreendente que diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, e Cristo aqui está se referindo aos religiosos, mas aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. E veja, irmãos, quem está falando aqui é Cristo. Ele está mostrando que toda aquela situação na época de Isaías estava apontando para o seu ministério. E ele continua dizendo, citando Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Como Cristo deixa claro aqui que o seu ministério também é um ministério de juízo sobre aqueles que são hipócritas, aqueles que se dizem pertencer a Ele, mas o seu coração está distante. É uma vida cínica. Muitas pessoas, elas erroneamente têm colocado na pessoa de Cristo aquela pessoa extremamente tolerante, aquela pessoa que lida com o pecado, mas não está nem aí, porque é como se Cristo estivesse muito preocupado com os seres humanos, e isso não é verdade. Isaías fala aqui claramente: estatelai-vos, vocês estão bêbados, sem beber uma gota de vinho. Vocês estão cegos, sem ter nenhuma doença. E o Senhor fez isso na vida deles. Portanto, Cristo, Ele está aqui sendo demonstrado. Nós precisamos, irmãos, encher o nosso coração de temor, porque temos a falsa impressão de que Cristo é tolerante, 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 ad infinito com relação ao pecado.
e que no final das contas ele é bonzinho e ele vai passar a mão na nossa cabeça e dizer: tudo bem, você teve uma vida, né? Uma vida aí desregrada, se dizia crente, mas o seu coração e o seu comportamento oculto não demonstrava isso. Mas vamos lá, venha, entra. Eu sou bonzinho. Não. A palavra de Deus mostra com muita clareza que Cristo se indignou e se colocou contra os falsos religiosos, contra os falsos crentes. Ele não só irou-se no seu coração, como ele se colocou ao contrário, e ele começou a falar por parábolas. Cristo explica aqui por que começou a falar por parábolas. Para que aqueles religiosos, ouvindo a mensagem do reino, não entendessem e não se convertessem. Precisamos temer. Ao contrário daquele povo lá no tempo de Isaías e ao contrário daquele povo no tempo em que Cristo esteve aqui, precisamos temer. O crente não pode ter uma vida desregrada, uma vida libertina, uma vida que não glorifica ao Senhor, que não observa o temor. Aliás, a Escritura Sagrada já nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos temer. Precisamos respeitar. Precisamos considerar o poder de Deus, sabendo que Deus Pai é uma pessoa e, como pessoa, ele pode se irar, pode ter a sua paciência esgotada. Ao olharmos para Cristo, não podemos ver aquele homem passivo e que não está preocupado e nem é atingido pelos nossos pecados, mas precisamos olhar para ele como alguém que, sim, desenvolve indignação, porque devemos nos lembrar de que, como Deus, Cristo também é o reto juiz que se ira contra o pecado. Você sabe quem estará sentado no trono como o majestoso juiz do universo, julgando todos aqueles que o rejeitaram, ainda que tivessem frequentado a igreja, e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Você sabe quem vai dizer isso? É Cristo Jesus. Aquele povo, lá na época de Isaías, estava afrontando a Cristo, o supremo juiz. Na época do próprio Cristo aqui na terra, aqueles religiosos estavam afrontando a ele e, consequentemente, afrontando a Deus Pai. Essa hipocrisia, ela é percebida pelo Senhor. Gente que se diz crente, mas tem uma vida hipócrita, uma vida de pecado oculto, achando que ninguém está vendo e que no final das contas tudo vai dar certo, vai ter uma lamentável surpresa. Aliás, há muitos dentro da igreja que frequentam, que cantam, que falam que são crentes, mas que na verdade estão debaixo do juízo do Senhor. E dando seguimento a essa situação triste daquele povo, aquele povo que teve o seu coração endurecido, teve a cegueira espiritual e teve a embriaguez espiritual como resultado do juízo do Senhor, aquele povo também era analfabeto e cego diante de livros selados. Aqui estão os versos 11 e 12. Dizem assim: toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Aqui Isaías está trazendo um contexto muito comum naquela época. A maioria da população era analfabeta, ela não conseguia ler. Então a leitura da Escritura Sagrada se dava pela liderança, sobretudo os escribas. Eles liam a palavra de Deus para aquelas pessoas. É por isso que
se buscava muito decorar porções das Escrituras. Aliás, às crianças de 13 anos era exigido isso, que elas tivessem uma quantidade enorme da lei do Senhor decorada, porque como não sabiam ler, deveriam pelo menos recitar. E aí o povo então ouvia a palavra de Deus pela leitura dos livros sagrados por parte dos escribas. E o que Isaías está dizendo aqui? Está dizendo que esse povo analfabeto procurava a ajuda dos escribas para lerem os livros, mas eles não podiam ler. Ainda que fossem letrados, eles não podiam ler. Por quê? Porque os livros estavam selados. Aqui nós temos uma figura de linguagem. Então, essa é a imagem. O povo todo clamando, por favor, leia o livro, queremos ouvir. E os escribas dissessem, não podemos ler, ainda que saibamos, mas os livros estão selados. Ou seja, aquele povo não tinha mais acesso às revelações divinas. Viviam na escuridão, viviam sem conhecimento, viviam como pessoas que não sabem da lei, não sabem das regras. Como se não bastasse o fato de que eram considerados como cegos e bêbados, agora são analfabetos e estão nas trevas. Não conseguem ler e entender a palavra do Senhor. E aí, diante deste pecado do povo, que está debaixo do juízo do Senhor, mais uma vez vamos ver a sublimidade de Cristo. Porque lá em Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, fala do livro selado. Fala de muitos que choravam diante daquela situação, mas aí ouve-se uma voz, não chore, porque o Cordeiro de Deus tem poder para quebrar os selos e abrir o livro. Aqui não há como não estabelecer esse contraste. E a Escritura Sagrada vai mostrar que o único que tem poder para quebrar os selos, abrir e revelar as maravilhas do Senhor é Cristo. Ele tem poder para isso. Claro que o contexto destes livros aqui em Isaías não é exatamente o mesmo contexto descrito lá em Apocalipse 5, do verso 1 ao verso 5. Mas o que eu quero trazer aqui é a imagem, porque o próprio Deus estava selando os livros. O povo, inclusive, tirava os livros das mãos dos escribas e entregava para outros pertencentes ao povo. E essas pessoas diziam, eu não consigo ler, eu sou analfabeto. Quem pode ler é ele. Mas os livros estão selados. E isto aponta para a obra de Cristo. E é o único que pode, com o seu Espírito Santo, quebrar as amarras, quebrar os selos, abrir os livros e revelar as suas maravilhas. O homem natural, ele não tem capacidade de ler e entender. Pessoas que estão debaixo do juízo de Deus, ainda que frequentem a igreja, não têm a capacidade de ler e entender. Leem, ouvem, pregação, atrás de pregação, estudo bíblico, devocionais, exortações, mas elas não conseguem entender. E continuam famintas, sedentas pela palavra do Senhor. Mas como estão debaixo do juízo de Deus, por causa das suas escolhas más, por causa da sua hipocrisia, por causa do seu cinismo, tais não conseguem ler. E os líderes, que não são diferentes do povo, como os escribas, também não conseguem ler. Irmãos, ao olharmos para a descrição de Isaías, nós vamos descobrir com muita tristeza que existem muitos grupos hoje em dia, grupos que se intitulam como Igreja do Senhor, mas estas pessoas estão ali, lotando os templos, sentando em seus bancos, mas não ouvem a palavra de Deus, porque os livros estão selados, porque a liderança ela não consegue abrir o livro e expor, porque para estes
Os livros estão fechados, com amarras, com correntes, com cadeados, e elas não têm poder para abrir e ler. Entendam o conjunto, entendam o contexto da ação de Deus na vida deste povo. E como eu disse, o único que tem poder para quebrar qualquer selo de qualquer livro que manifeste as maravilhas de Deus e revele ao Senhor é Cristo. Mas Ele mesmo, neste contexto, em vez de abrir, tem selado para que aqueles que se diziam crentes, mas que não tinham temor do Senhor, clamassem: leia, leia, mas aquele ato era impossível, porque isso só pode acontecer quando o Espírito de Cristo age no meio do povo. Agora, por que tudo isto está acontecendo? Por que Deus trouxe um juízo tão pesado sobre o povo de Israel, sobre aqueles que, visivelmente, pelo menos, eram membros da igreja do Velho Testamento? E por que Cristo fez isso quando esteve aqui entre nós? Porque nós sabemos que o Senhor, ele bateu duro contra fariseus, contra escribas, contra saduceus, que eram o quê? Liderança, e contra aqueles que eram hipócritas. Você se lembra disso? Como Cristo trata e como Cristo coloca essas pessoas debaixo do juízo do Senhor. Por que tudo isto acontecia? Porque o culto solene estava revelando, de fato, quem eram estas pessoas. Eram, entre aspas, adoradoras hipócritas. É o que está aqui no verso 13 e no verso 14. Diz assim, começando pelo verso 13. O Senhor disse. Então agora vejamos o que o Senhor tem a dizer. Ele diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Está aqui. Está aqui a causa. O comportamento daquele povo que conhecia a Bíblia, conhecia a igreja, conhecia os rituais, e eles realizavam aqueles rituais. Quando eles se reuniam no culto, tudo ali era feito. Mas a pergunta é: como o Senhor Deus recebia tudo aquilo? Ah, irmãos, Isaías já revelou isso lá no capítulo 1, dos versos 13 ao verso 15, quando ele fala do culto que era oferecido por aquele povo. Ele diz assim, preste bem atenção: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui está o culto oferecido por aquele povo. E aqui está a reação do Senhor Deus diante daquele povo. Eles se reuniam no dia do Senhor, mas provocavam ira e indignação diante de Deus. E há uma linguagem mais pesada aqui no capítulo 28, do verso 7 ao verso 13. Como eu disse, esta grande sessão começa no capítulo 28, verso 1, e aqui percebemos claramente como o Senhor estava vendo a atuação litúrgica daquele povo. Que linguagem pesada! Diz assim:
mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Olha só essa linguagem agora, irmãos, porque todas as mesas, e aqui claramente se percebe o contexto do culto, o contexto da celebração da Páscoa, o contexto destas pessoas estarem cumprindo a lei cerimonial, mas veja como Deus via tudo aquilo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Que culto é este? Que oferta é esta ao Senhor? Verso 9: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Ou seja, Deus falará, mas eles não hão de entender. Ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. O que Isaías está dizendo é que quando aquele povo se reunia para cultuar, o que Deus via ali não era uma mesa pura e santa, mas era uma mesa cheia de imundícia, de vômito, que levavam o Senhor ao asco e ao nojo. E isso é o que acontece quando uma pessoa que não tem o temor do Senhor vai a um culto, cultua o Senhor, atende a solicitação de alguém e ora. É dessa forma que Deus vê. É por isso que Deus enche o seu coração de ira. Aquilo que deveria ser santo, consagrado, é de fato um ambiente de pura imundícia e pecado. Nós vimos lá no capítulo 1, o Senhor Deus dizendo: eu não suporto ajuntamento solene com iniquidade. As pessoas, elas acham que o Senhor Deus caducou, ou que o Senhor Deus está muito longe e não consegue enxergar. Essas pessoas acreditam que Deus não ouve mais, ele está surdo, quando, na verdade, o Senhor Deus está olhando para o nosso interior. Hoje mesmo é o dia do Senhor. Você certamente cultuou a Deus no seu lar. Agora eu pergunto, de que maneira? Como Deus recebeu esta oferta que você deu a Ele? De que forma Ele está recebendo? Como Ele está vendo a atitude do seu coração? Aquele povo não tinha o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas eles não temiam, e isto fazia com que atuassem de acordo com mandamentos de homens. É o que Deus está dizendo aqui, é o que Ele ressalta na sua palavra. Ele diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Então eles cantavam, eles oravam, eles proclamavam as virtudes do Senhor, mas veja como o Senhor continua a dizer aqui: mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. É aquela velha frase, aquele velho ditado: da boca para fora, porque o coração está distante do Senhor. No culto, não prestam atenção,
começam a se distrair, e isto reflete a própria vida. Porque o culto é o momento em que nós temos a nossa vida revelada diante do Senhor e revela o que Ele mesmo tem visto ao longo da semana. O tipo de vida que eu tenho para com Ele. Como eu manifesto, ou como eu deveria manifestar o meu amor. E aí o que eu apresento são mandamentos não de Deus, que são santos e puros, mas mandamentos de homens. E o que o mandamento de homens provoca em nós? São dois extremos. Não tem para onde ir. Ou o mandamento de homem nos leva à libertinagem, ou o mandamento de homens nos leva ao legalismo. São esses dois pontos. De um lado, pessoas que se dizem crentes, mas têm vida libertina, vida cheia de pecado, não está nem aí, está seguindo em frente. Ou então, pessoas que acreditam que, por suas regrinhas de vida, vão impressionar a Deus, se sentem mais sábias que o Senhor, porque não olham para o que diz a Escritura Sagrada, não olham para as prioridades do Senhor. Estes estabelecem as suas próprias prioridades, seguem regras, mas continuam afrontando a Cristo. E por que esta situação nos faz lembrar da sublimidade de Cristo? Vocês se lembram da mensagem do próprio Cristo às 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse? Vocês se lembram de algumas falas do Senhor para algumas igrejas? São palavras duras. E Cristo mesmo revela, olha, vocês estão seguindo a doutrina de Balaão, vocês estão seguindo a essa Jezabel, vocês não são nem frio nem quente, mas estão tíbios, mornos na minha boca. E por isso eu estou a ponto de vomitá-los, estou a ponto de expulsá-los. É isso que Cristo está dizendo para aquelas igrejas. E em alguma delas, o Cristo mostra que o culto era profanado. Externamente, tudo certinho. Cantavam, oravam, ouviam a palavra, tudo certinho. Ali, comportado, mas o coração afrontava a Cristo. Por isso ele diz, ao vencedor darei a coroa da vida. Mas aqueles outros serão expulsos da presença do Eterno. Cristo, o eterno juiz. O que eu quero aqui argumentar é que não importa a situação da igreja. As pessoas que frequentam a igreja podem até ter uma vida libertina, uma vida de pecado, mas isto não demonstra fraqueza da parte de Cristo. Pelo contrário, mostra o seu grande poder. Ele é poderoso. E ele não concederá a sua destra de redenção, mas ele colocará o seu cetro poderoso sobre todos aqueles que serão destruídos pela sua ira. Você sabia que aqueles que rejeitam, ainda que frequentem a igreja, no dia do juízo serão destruídos pela ira do Cordeiro? Ah, irmãos, a igreja, o reino de Deus, não é esse ambiente de parque de diversões. Não é um ambiente onde, como eu já disse e repito, as pessoas se colocam diante de um Deus que está surdo, cego e distante. Cristo, de fato, ele é o Redentor, ele é o Salvador. Ele deu sua vida por amor àqueles que foram eleitos de Deus. Mas Cristo também é juiz, é ira, é indignação, é fogo, é destruição. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que faltava na vida daquele povo era o temor do Senhor. Mas ainda que aquele povo continuasse nos seus pecados, mesmo frequentando a igreja, a palavra de Deus vai mostrar aqui no verso 14, Deus dizendo, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo,
Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Deus está dizendo: continuarei a fazer maravilhas diante de vocês. Mas o que essas maravilhas vão revelar? Vão revelar para vocês, hipócritas, o meu juízo. Vão revelar que as minhas maravilhas serão loucura para vocês. Eles não só não entenderão, como a sabedoria já se foi, a prudência se esconderá, e eles não conseguirão ver, estarão apáticos, frios, diante das obras do Senhor. E isso, é claro, nos faz lembrar aquilo que está na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria ou inteligência. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso 16, trazendo uma linguagem semelhante, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vou ler de novo aqui o trecho de Isaías, para você entender o paralelo com estes textos de Paulo. O Senhor diz assim: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ora, o que podemos entender desta palavra em Isaías e de que maneira isso manifesta a sublimidade de Cristo é porque o próprio Paulo diz: só entende as maravilhas do Senhor aquele que tem a mente de Cristo.
O Senhor Deus revelando as suas maravilhas. E a maior de todas elas está na encarnação do Verbo, a encarnação de Deus Filho. Ele que veio a esse mundo como Deus Todo-Poderoso e ao mesmo tempo como homem fraco e débil na sua humanidade, todavia sem pecado, mas como um ser humano normal. Esta é a maravilha do Senhor, a encarnação de Cristo, que só pode ser percebida e compreendida pelos pequeninos de Deus. O Senhor está dizendo aqui: eu vou continuar a realizar maravilhas, mas vocês não vão entender. A sabedoria de vocês perecerá, a prudência se esconderá. Vocês não hão de entender o que eu estou fazendo. A própria vinda de Cristo manifesta este juízo de Deus sobre aqueles que se dizem sábios. E Paulo, que já está no contexto dos gentios, porque aqui em Isaías estamos no contexto de Israel, mas Paulo no contexto dos gentios, para além dos judeus que pedem sinais e se escandalizam, ele fala também dos gentios que buscam inteligência humana e que olham para a mensagem da cruz, olham para a encarnação do Verbo e têm ali loucura em seu coração. Acham que Deus é louco, ou que pelo menos o pregador é maluco por falar estas coisas. O mundo não pode entender a mensagem, o mundo não pode compreender as maravilhas do Senhor. E este povo aqui, na época de Isaías, por mais que eles frequentassem a igreja, por mais que eles conhecessem de ouvir falar acerca da lei de Deus, eles não tinham temor no coração, eles seguiam mandamentos de homem, ou seja, de um lado a libertinagem, do outro o legalismo, e eles não podiam entender as maravilhas do Senhor. Que situação triste para eles! E eles receberam o justo castigo. Este povo foi invadido por uma nação estrangeira. E todos foram levados como escravos para aquela nação. Foram tratados com humilhação. Deus levou a cabo seu juízo sobre aquele povo. Isaías o tempo todo pregando, mas o povo não entendia. A prudência havia se escondido, a sabedoria perecido. E por isso aquele povo que estava debaixo do juízo do reto juiz, e o reto juiz é Deus Filho, Cristo Jesus, eles foram arrebatados para o cativeiro. É claro que a história não termina aí, porque eles foram libertos novamente. Porque o Senhor Deus é fiel à sua palavra. Deus fez isto não por causa do povo, mas Deus fez isto por causa do seu nome, por amor do seu próprio nome, tanto levá-los sob juízo, como libertá-los do cativeiro. E aí percebemos claramente a sublimidade de Cristo, porque Cristo é aquele que julga, é aquele que destrói com o fogo do seu juízo. Mas Cristo é aquele que também redime, Cristo é aquele que salva, Cristo é aquele que liberta. É por isso que nós precisamos encher o nosso coração de temor. E eu gostaria, irmãos, de fazer aqui algumas aplicações para a nossa vida, olhando para a palavra de Deus e para aquilo que acabamos de ouvir. São 5 aplicações. A primeira, precisamos cumprir a lei de Deus com o coração. Porque cumprir as regras é comparado a uma coreografia, como se fizéssemos uma coreografia automática, como dirigir carro. Ninguém senta hoje, que já está há muito tempo ao volante, ninguém senta para dirigir e dizer assim, bom, primeiro eu vou passar a marcha, primeiro eu vou colocar meu pé. Não, é automático, entrou, fez. Muita gente age assim com relação à sua vida com Deus. É por isso que simplesmente cumprir regras como uma coreografia não faz de ninguém um crente. Essa pessoa ela não pode
achar que a sua redenção está nestas práticas. Da mesma forma, aquelas que repetem para si o tempo todo: ah, eu sou crente, eu tenho uma vida meio torta, né? Estou fora da igreja, ou pelo menos frequento a igreja, mas não tenho muito compromisso, mas no final das contas eu sou salvo. Ah, meu querido, cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque pelo simples fato de você ficar repetindo para si mesmo que é redimido, não faz de você um salvo. Não faz. Então, cumprir as regras como uma coreografia e ficar o tempo todo dizendo ao seu coração: não, eu sou salvo. Apesar de eu ter uma vida torta, uma vida meio distante do Senhor, sem muito compromisso, cuidado com isso. Porque o Senhor Deus conhece o nosso coração e Cristo é aquele que, por um lado, concede sua graça, misericórdia e dádiva de redenção, mas por outro é o reto juiz. Estou falando de Cristo, é o reto juiz, que tem fogo na sua língua para destruir aqueles que zombam da sua santidade. Em terceiro lugar, existem muitos agrupamentos espalhados por aí. Eles se dizem cristãos, mas eles estão diante de um livro que está selado. Tantas comunidades que se intitulam igreja, mas que não têm acesso à exposição da palavra do Senhor. O livro está selado. As lideranças não conseguem abri-lo e, por causa disso, falam apenas aquilo que vem de mandamentos de homens. Que triste isto! É por isso que devemos orar ao Senhor, para que na nossa igreja, a igreja que frequentamos, os livros sejam abertos pelo poder de Cristo na atuação do seu Espírito e entendamos a mensagem do Senhor. Em quarto lugar, o culto que nós oferecemos a Deus deve ser realizado com extremo temor no coração e amor por Cristo. Eu sei que estamos vivendo hoje uma situação bastante diferente e até complexa, porque estamos cultuando em casa com a família. E às vezes isso gera em nós uma apatia, relaxamento, não temos todo o cuidado com relação ao que realizamos diante do Senhor. Cuidado, irmãos. Ainda que por esse tempo, que se Deus quiser vai acabar, mas ainda que neste tempo estejamos em casa, mas nós precisamos realizar o culto com extremo temor. Então, às vezes, você está ouvindo a mensagem, né? O chefe da casa trazendo a mensagem, e às vezes um dos filhos, ou mesmo a esposa, está lá, está olhando a unha, está olhando para cima, está olhando para o lado, e aí a mente fica divagando, e às vezes dizendo: ai, quando é que isso vai acabar? Cuidado, servo, cuidado com isto. É preciso que tenhamos temor no coração, e que esse temor revele o nosso amor para com Cristo. Estamos diante dele. Quando cultuamos, estamos diante dele de maneira muito especial. E por isto, devemos ser cuidadosos com o nosso coração. Em quinto e último lugar, se somos sábios e prudentes, se nós temos o entendimento das maravilhas do Senhor, se compreendemos a encarnação de Cristo, isso acontece porque o próprio Cristo nos alcançou com a sua redenção e nos concedeu o seu Espírito Santo. Porque aqueles que se dizem crentes, mas que são hipócritas, estão diante das maravilhas do Senhor, mas não entendem absolutamente nada, porque a sabedoria morre e a prudência se esconde. Nós que somos do Senhor, compreendemos todas as coisas, porque o Senhor nos alcançou. Se você entendeu esta exposição da Escritura Sagrada, de Isaías capítulo 29, de 9 a 14, se você entendeu, se isso aqueceu o seu coração, é porque Cristo
de fato, age no seu interior pelo seu Santo Espírito. Sabe por quê? Porque muita gente vai ouvir essa exposição da Escritura Sagrada. Essa exposição não é do pastor Alfredo, mas é do profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Muita gente vai ouvir. Isso não vai promover nada no coração destas pessoas. Sabe por quê? Porque já estão debaixo do juízo de Deus e não se apercebem disto. Que nos arrependamos, que façamos uma avaliação da nossa vida com Deus e que sejamos sábios e prudentes, pedindo perdão pelos nossos pecados, clamando para que Cristo nos ajude e para que sejamos mais e mais parecidos com Ele. E tendo sempre a visão de que não importa o que aconteça, Cristo sempre será sublime diante de nós e diante do universo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que ela representa para nós, e pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, para que tenhamos prazer em estar reunido, tenhamos prazer em ouvir a Tua palavra, não importando o tempo, mas que ouçamos com o coração e a mente, porque estamos diante do Senhor em culto solene. Também pedimos para que o Senhor abençoe a nossa vida, para que não sejamos hipócritas, não sejamos como sepulcro caiados, como o próprio Cristo afirmou. Que não sejamos filhos do diabo, mas que sejamos filhos do Senhor, pequeninos do Senhor, que possui todo o entendimento e que não estão debaixo do juízo, mas estão debaixo da graça. Concede-nos, ó Senhor, este amor e esse temor necessários para a nossa jornada diante de Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.